Já ouvimos. Epá, chega. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Que Vida é a Tua, comigo, Cláudio Almeida, e com o meu camarada Daniel Leitão. Ainda te lembras do meu nome? Ainda me lembro do teu nome, ao fim de, sei lá, uma carrada de episódios. Sei, alguns. Quem é que nós temos hoje, Daniel? Olha, o nosso convidado de hoje é alguém que não consegue fazer uma coisa só, porque ele formou-se em marketing e publicidade, o que por si só já são 2 cursos num, não é? Um não chegava, mas é pela sua apresentação como é a sua apresentação não, pela sua carreira como apresentador, eu tenho que ter notas porque senão não ia de Sim. Apresentador, ator, locutor de rádio, guionista, escritor, humorista português, pronto, se calhar depois pergunto-lhe se falta aqui alguma coisa, mas ele é conhecido pelo grande público por isto tudo, ok? E além de tudo isto, ainda se farta de correr de um lado para o outro, sem nunca sequer ter que correr para o autocarro, que também é uma coisa que me fascina, que é, ele corre aparentemente só por correr, não é? Por gosto. Faz-me confusão. Connosco temos quem? Pedro Fernandes. Obrigado, Muito bem-vindo. muito obrigado pela maravilhosa introdução. Atenção que eu já corri para autocarros, hoje em dia que já não corro. Certo. Porque entretanto tirei a carta, não é? Mas lá, corri muito tempo. Sim, mas a questão é essa, lá está. Tu já não corres para o autocarro, mas assim continuas a correr. Continuo a correr. Comecei a gostar de correr, é um prazer que se vai ganhando. Ao início percebo que seja difícil, para mim também foi difícil, mas depois torna-se mesmo um prazer. Mas não é a mesma coisa que comprares uma máquina de lavar a louça e continuares a lavá-la à mão? Mas às vezes lavar a louça à mão é relaxante. Nunca experimentaste molhar ali as mãozinhas na água quente, na Sabes que espuma? para mim a pia da sanita, a pia do lava-louças da cozinha está muito em baixo. E eu estou sempre em tensão lombar. Mas a Joana relaxa as mãozinhas no lava-louça? A Joana é contrário. A Joana dói-lhe os ombros porque ela tem que chegar lá, ela lava a louça assim, nunca sabe o que está a lavar. Já num banquinho. Vocês não têm ninguém capaz, isso foi a melhor desculpa que eu já ouvi, não temos ninguém capaz, porque aquilo foi feito para pessoas médias. Exatamente. Mas a máquina também tens de curvar bastante para sim, como é que tu vais lá àquela bandeja de baixo? É assim. Para ti também não é fixe. Largo. Não é? Às vezes há um que se parte, mas vale. As panelas aguentam. As panelas aguentam. Vale o custo, sim. E tu és uma faca no pé, mas tu és corredor já, ou seja, começaste agora ou no running ou ainda és do tempo em que não se precisávamos de parecer um carro do Barreira correr na Ponte Vasco da Gama? Não, eu lembro de fazer aquelas corridas na escola dos corta-matos, né, que as escolas organizavam. E até me saía bem nisso, mas depois deixei de correr. Durante muitos anos não fiz sequer exercício físico, jogava futebol com os amigos de vez em quando. E só foi quando comecei a achar que estava a ficar muito gordinho, um bocadinho mais gordinho, uns 10 quilos a mais, é que voltei a correr com a ajuda de um amigo meu, que era um chato do caraças, e que não me largava à porta enquanto eu não tirasse o pijama e não fosse equipar-me para ir correr com ele. E a verdade é que corres 1 km, depois corres 2, depois corres 5, e às tantas já estás a correr 40 e 50, e consegues tirar prazer disso, que é das coisas mais incríveis que me aconteceram. Familiarizas com isto? Não, corres 1, corres 2 e de repente estás no hospital. Para mim é corres 1, corres 2 e de repente corres 1. Não corres. Que é isso? Depois corres 50. 100 metros, 200 e depois rastejas o resto. Sim. Mas ao início tu ficas com muita dor de burro, não é? E depois tu não podes parar. Estás a correr, começa-te a doer, deixas de correr mas continuas a andar. Quando passa, voltas a correr. É muita respiração, não é? Também? É muita respiração, controlar a respiração. E às tantas vais começando a correr mais do que a caminhar e as coisas vão progredindo naturalmente. Sim, sabes que o meu problema não é tanto do burro. O meu problema é que eu quando vou correr, sou sempre eu e mais um gajo às costas. No fundo, ao nível de peso, percebes? Eu levo 2 gajos. Tens de perder esse gajo primeiro. Tenho de dizer ao gajo para sair das cavalitas. Tens de largar. Eu vou estivar sempre com os meus no ar, a segurar das mãos para o gajo não cair. Por isso é que as pessoas ao princípio só andam, não é? Sim, ninguém corre com a pessoa às costas. É isso. Uma bicicletazinha, tanta coisa que tenho que investir nisso. Olha, de facto nós estamos aqui a dizer que tu fazes e fizeste e continuas a fazer imensa coisa. Tu sentes alguma forma, alguma responsabilidade pelo facto de haver uma taxa de desemprego em Portugal tão elevada? Já que tu só para ti assambarcas tantas posições? Não, porque remunerado é só um, não é? Não, por acaso são dois. Dois, por aí. Ok, repara que ele não quis dizer qual é o nome do segundo. O primeiro foi óbvio para toda a gente, o segundo fica assim no ar. Não, trabalho na rádio. Parecia que a cabeça dele estava a fazer caching, ele é um, espera caching, não, são 2. Não posso falar deste, não é tão bem visto na sociedade. Espero que ninguém me leve a mal por fazer tanta coisa, mas realmente quando as oportunidades surgem nós temos que as agarrar, não é? Claro, acho que sim. E também temos contas para pagar todos. E no dia que tu te formares vai ser um boom na economia, porque de repente há empregos para toda... Sim, desemprego a cair a pique, os senhores da Segurança Social
social com imensa preocupação de que ele tinha 10 empregos. E Costa tem que vir a falar, perdemos mais 13 anos nessa sustentabilidade da segurança social. Tem uma reforma, como é que a gente agora vai pagar isto? O que é que querem que eu vos faça? Querem que eu faça menos coisas? Acho sim. Mas, quer dizer, obviamente também se faz muitas coisas também, às vezes, obviamente o dinheiro é importante, não somos bons samaritanos a esse ponto, mas também às vezes também é o desafio de fazer coisas novas e fora experimentar, não é? Claro que sim. Alguma que tu tenhas experimentado e pensado, não, isto não é para mim. Stand-up, se calhar. Foi? Stand-up. Não é que me tenha corrido mal, até me correu melhor quando foi mais na vertente de storytelling, porque são histórias minhas, não é? Estou muito à vontade para contá-las, não tenho que me estar a preocupar se aquela punchline tem que encaixar ali, e então estava mais solto. Quando fiz stand-up, que acho que foram só 2 vezes na vida, para aí, aqueles nervos não cabem de mim, de saber que não posso falhar nada e de ter um alinhamento e de, não, acho que não é para mim. Mesmo o teatro, eu adoro fazer teatro, mas o stress antes de entrar em palco, depois as coisas fluem e acabas por apanhas a deixa do que vem antes e a coisa vai andando. E tu antecipas muito o stress, por exemplo, no stand-up, antes disso ainda estás a escrever, e às vezes no teatro estás a decorar, ainda tu nesses dias anteriores já estás a antecipar esse stress, ou é mesmo só no momento de chegar ao palco? É como na apresentação de eventos para empresas, eu estresso muito no antes, depois a coisa, quanto mais me libertar do papel, melhor as coisas correm, mas tens a tendência sempre de te agarrar a um guião, não é? E queres que tudo o que tu escreveste, que achaste muito agir no papel, que aconteça, que isto, não é? E às vezes esse stress do quereres dar tudo e não falhar nada do que te lembraste de escrever, acaba por estragar um bocadinho o gozo que as coisas têm. Então às vezes, acontece a meio de eventos, isto está a ir por outro lado, vamos embora. E as coisas correm muito melhor. Portanto, é o stress de decorar, nunca fui muito bom a decorar coisas na escola também, a amarrar, nunca me corria bem, quando era para inventar corria sempre melhor. E então acho que trago isso tudo comigo para estas experiências e não gosto nada de ter que decorar coisas. E mas tu, aparentemente, fomos aqui pesquisar um bocadinho a tua história, agora vamos para o início, ainda antes do Pedro e do seu trabalho, antes ainda, depois de mudares para televisão, etc. Tu eras muito bom pelo menos a imitar, nós descobrimos que os teus pais tinham umas cassetes de vídeo contigo. Isso era na música. Não, e a imitar sketches do Herman e também, coisas é verdade. Lembras-te de algum em particular que tu digas, eu gostava imenso de fazer isto quando era puto? Havia aquele sketch do... Como é que era? Que o gajo fazia, que era o... Aquilo que ele acabava com e já esteve com a minha mulher e ele... Lembras-te desse? Sim, acho que sim. Era a pedir a mão da... queria pedir a mão da sua filha em casamento. E ele já esteve com a minha mulher. Sim, mas continua a preferir a sua filha. Lembro-me de repetir aquilo até à exaustão. E realmente aqueles programas de fim de ano do Herman eram um marco, não é? Estávamos todos à espera sempre que chegasse a passagem de ano para ver o programa do Herman, o que é que o Herman fazia. E depois eu gravava lá numas cassetes com alguns amigos lá em casa, tentávamos imitar aquilo e acho que foi se calhar também um bocadinho do despontar. Acho que o Herman acabou por trazer isso a muitos de nós, a toda uma geração, às vezes é mais do que uma geração, não é? A longevidade do Herman é tão grande e muitos de nós foram influenciados por ele a tentar fazer rir os outros e depois pronto, uns conseguiram melhor do que outros e seguiram essa carreira. Por acaso é engraçado que eu vi algumas entrevistas que já deste e de facto, por exemplo, os teus avós falam muito nisso, não é? As coisas não sei se chamavam Pedrinho, mas vamos inventar sim, agora. É o Pedrinho. Lá está o Pedrinho com as brincadeiras a fazer as suas graçolas, não é? E é por aí também que eles veem, depois tu achas não, e dizes que queres ir para marketing e publicidade, também veem isso como uma graçola, não? O marketing e publicidade surgiu já assim um bocadinho na véspera de terminarem as inscrições para a faculdade e eu não sabia o que é que havia de seguir. Sabia que não queria uma coisa demasiado pesada, não é? Que me obrigasse a estudar demasiado e que tivesse alguma criatividade. E tanto que nem foi a minha primeira opção, a primeira foi gestão hoteleira. Também muito relacionado. Mas eu acho que essa era mais a pressão não, vou escolher um curso que eles se orgulhem, não é? Exatamente, tenho lá uma palavra, já que não tem medicina, tem gestão. Mas depois tinha um hotel que dizia que fosse divertido. Sim, exatamente. E então a segunda, ainda bem que não entrei em gestão hoteleira. E então entrei em publicidade e marketing, que eu achei que sempre gostei também de ver aqueles programas do Edson Ataíde. Um gajo é miúdo, um gajo tem 18 anos, sabe lá o que é que quer ser para o resto da vida. É verdade. Sim. Por isso é que há tanta gente a congelar notas e a mudar de curso e etc. E então, um bocadinho levado também por essa vertente do humor na publicidade, que o Edson nos mostrava na altura, fui para publicidade e marketing. E acho que fiz bem, diverti-me no curso. Foi lá que comecei a fazer teatro com o grupo de teatro que formámos lá. Exatamente. E isso acabou por me catapultar para outras coisas. E
E acho que tu aí percebeste com esse grupo de teatro um bocadinho mais a sério que se calhar não quer estar no escritório a fazer... Sim. O estás num palco e conseguires tirar reações das pessoas, não é? Se fosse a rir melhor ainda, se fosse a tirar tomates era mal. Mais chato. Mas são reações, não é? Exato. Mais chato. São reações e oferta de cabaz de fruto. Exatamente, neste momento não sei se não dava jeito. E acho que foi aí que comecei a perceber, se calhar o caminho pode ser este. E pronto, depois uma coisa veio atrás da outra, e depois tivemos o concurso de média de improvisação com os Comédia à la carte, que era apresentado por César Mourão, que eu venci uma edição com 2 amigos, aquilo eram equipas de 3. Eles já tinham vencido outra, portanto eles é que eram os bons. Eu só me colei. No fundo o curso era só um pretexto, não é? Claro, como é? Exatamente. Sim, portanto tu fazes... Exato, Isto realmente os pais quando gostam de um filho, que são todos nós, mas uma pessoa não vê nada. Depois tu fazias esses teatrinhos, que ainda eram teatrinhos na infância, depois já teatros a sério, vences um curso de improviso, pegas nisso tudo e pensas, não, realmente vou então para um escritório. Não, porque tinha que ganhar dinheiro, não é? Tinha que começar a faturar alguma coisa. Como é que começa essa fase? Não, aquilo foi muito natural, não é? Eu acabo o curso, começo a enviar currículos e como tinha que fazer os tais ghosts, não é? Que é aqueles anúncios fictícios que nós fazemos para fazer portfólio, para enviar para as candidaturas para emprego, acabei por tirar um curso também de design gráfico, daqueles de verão, tipo 3 ou 4 meses na Flag, ali no Saldanha, para me conseguir desenrascar minimamente. Então começas a aprender aqueles programas todos, o Photoshop, o Freehand, o Quark Express, o Illustrator, etc. Coisas que eu agora olho para aquilo e já não faço puta ideia de como é que é de mexer. E então acabo por me candidatar também a algumas vagas que aparecem como designer gráfico. Porque eu queria era começar a trabalhar e ganhar dinheiro, e comprar um carro e etc. Aquelas coisas todas comigo com 18 anos, 18 não. Entrei com 18, 19, 20, 22 anos. Pronto, foi quando acabei o curso. As coisas que o miúdo quer ter. Por sorte ou azar, o primeiro emprego que consegui foi como designer gráfico, como paginador, numa editora, que ainda tenho aqui, vocês têm para trazer objetos, ainda tenho aqui os livros de recibo originais. É uma raridade, uma raridade. Sim. E está aqui o primeiro recibo na editora Comunicar com Letras. Isto não foi um mês completo, portanto também não pensei que eu ganhava assim tão pouco. Pedro, não, espera, mas não, repara, o que me está a chamar a atenção não é isso. Portanto, estamos a falar de uma coisa que está ligada à criatividade, não é? Sim. E o nome é escrever com letras. Editora Comunicar com Letras. Comunicar com letras. Yeah. Não faltou aí qualquer coisa? Na altura não tinha ninguém a trabalhar para eles ainda, não era? Sim, não sei. Porque é que eles acabaram de contratar um designer que chama-se Comunicar com Letras? Onde é que eu entro aqui? Com sinais de fumo, não era? Certo. Mas sim, foram só 6 meses também nesta empresa. Mas o primeiro recibo foi de 51.380 escudos, vê lá, tu bem. E depois 110 mil escudos, que aí já era o ordenado completo. Não, ok, entraste também no mês, está bem. 110 contos, pá. Agora vamos dar um momento para a malta mais jovem ir à calculadora. Agora estão as pessoas a dizer, finalmente um homem que ainda fala a nossa língua. 500 euros, né? Escudos, pá. 500 euros, pá. 500 euros, sim. Mas pronto, era o primeiro ordenado. Era o que se arranjava. Mas olha, quando não, menos até. Quando o indivíduo... São 250 euros, não é? 50 contos. O quê? 50 contos? Não, era 100 contos. 100 contos, percebi 50. Meio do mês. Meio do mês, pois, 100 contos, 500 euritos. Ganhava em dia décimos. Olha, quando um indivíduo sexo masculino com apenas 18 anos opta por marketing e publicidade, aos 22 vai para uma empresa também ligada à área da publicidade e ao design gráfico, neste caso, achas que é mesmo por gostar deste lado da criatividade ou sentes que em parte é também para desenvolver algumas ferramentas para se conseguirem vender às garotas da altura? É como uma das tuas campanhas, uma das mais conhecidas, é uma campanha que fizeste com cabelo comprido. O do Michel Mosh? Não, só a tua campanha pessoal. É minha? Não é? Tu sabes que eu comprido. Isso campanha de venda da tua própria imagem. Isso correu bem. Na altura usava-se. Correu muito bem. Então, a mulher que eu tenho hoje, que é a única mulher que eu tive, não é? Que conhecemos aos 16 anos, conhecemos com o cabelo comprido, portanto. Pois. Em que altura é que era? Isto foi em 1900 e... Espera, nós casámos em 95. Não, foi em 95 que nos conhecemos, sim. Sim. 95. Não, usava-se. Usava-se, então não se usava. Um cabelão assim, por aqui, nunca tiveram cabelo. Eu tinha um cabelo desses. Eu tive. Mas era para imitar o Nuno Gomes. Portanto, era uma coisa. Era uma coisa. Nada é bom nessa história. Sim, tu vês as minhas fotos, eu parecia, ainda por cima tinha quase 100 quilos, eu parecia o tipo que tinha engolido o Nuno Gomes. Tinha o cabelo igual podia ser, depois tinha a camisola igual e depois tinha 2 Nuno Gomes dentro. Eu também usei, mas não há registros fotográficos disso. Que é bom para a minha parte. Não, mas a mim ficava-me bem. Não sei como é que era a ti, Daniel, mas a mim ficava-me bem. Pronto, se calhar estou a falar para mim. Então, e resultava, percebes? Resultava. Mas eu ainda entrei para a faculdade com o cabelo comprido. Depois comecei a usar o rabo de cavalo e depois às tantas cortei.
se usas muito rabo de cavalo, já não gostas tanto assim de vê-lo solto. Já está, boa teoria. E depois Ou apercebeste o erro que estava a ser. Tudo tem as suas fases, não é? Não, é verdade, claro que sim. Não mas cheguei a ir a fazer os psicotécnicos, não. Aqueles testes que fazíamos no secundário? Não era no secundário, foi na Escola Superior de Gestão Hoteleira. Eles pediram-me para ir lá fazer qualquer coisa, pá. Sei que até análise ao sangue me fizeram. Atenção, para entrar, pré-requisitos, era isso. Ok. Fui fazer os pré-requisitos lá ainda com o cabelo comprido. Se calhar foi por isso que os gajos não... Foi exatamente. Olha, este para a cozinha não pode certeza, não é? Esteticamente foi a tua maior loucura, a tua maior mudança, deixar crescer cabelo e depois cortar? Mas foram muitos anos de cabelo comprido. Mas sim, esteticamente sim, não tenho tatuagens, nunca fiz piercings. Nunca pintaste tipo um cabelo de louro? Não, nunca tive essa coisa do wax. Okay. Também houve uma altura que a malta fazia muito isso. Pois havia, mas não, nunca meti isso. Lá está, nem isso, nem em drogas. Boa, olha, bom para ti, bom para ti, sim senhor. Mas entretanto, pronto, passas essa fase do cabelo comprido, conheces a tua mulher então na altura, passas essa fase, começas a trabalhar e dás por ti então a fazer campanhas e... Eu primeiro esta editora era só, eu fazia mesmo só grafismo de publicações. Nós tínhamos umas 5 ou 6 revistas, era só eu e outro designer, o Miguel Costa, não o Miguel Costa, era o outro Miguel Costa. Que me ensinou imensas coisas, mas estávamos numa sala sem janelas, uma sala muito pequenina, éramos só os dois e de repente aquilo sobrava tudo para nós, não é? Nós éramos o último elo da cadeia, portanto eram os jornalistas, eram os fotógrafos, era o diabo. Já vimos que o tipo que pensou no nome da empresa já tinha falhado. Sim. Portanto, vocês sobravam vocês, não é? Cá com ele. E então éramos nós os dois a fazer tudo. E depois eram tudo revistas por assinatura, que nunca viste aquelas revistas em nenhuma banca. Nós não sabíamos quantos exemplares é que eram impressos, apesar de dizer lá, mas vamos acreditar que cumpriam o que lá estava. Certo. Mas era tudo muito técnico, era PME e TI, que era para pequenas e médias empresas, era distribuição em foco, era autopeças que era de automóveis. Autopeças é muito bom, pá. E onde é que o teu humor ia ficando aí? Metias lá no meio, exageravas algumas campanhas. Nós criávamos alguns anúncios para promover as outras revistas, umas revistas dentro de outras. Okay. E às vezes aí dava para brincar um bocadinho. Eu até acho que tenho aqui qualquer coisa, mas muito mau, não é? Como tudo que eu fazia como designer gráfico. Mas acho que tenho aqui um anúncio que eu cheguei a propor. Nem sei se foi para a frente ou não. E tu sabes, essa empresa ainda existe hoje? Sabes ou não? Não faço ideia, pá. Olha, cá está, um anúncio para autopeças. Nós vamos fazer o desafio ou tu podes fazer, Pedro, o desafio de, como há pessoas que só estão a ouvir, certo, tentar descrever a imagem que nos estás a mostrar. A revista chamava-se Autopeças e eu fui buscar o quê? Fui buscar um carrinho de choque. E então o slogan é: deixe-se de brincadeiras, seja um profissional. Autopeças. Ok. Sim, mas o carrinho de choque, bem parecido, não, um carrinho de choque qualquer, há ali uns faróis à frente, bem feito. E eu penso o gajo da oficina a pensar, eu realmente tenho andado a ser muito negligente no meu trabalho. Vou comprar já 2 cárteres. Exatamente. Não, vou comprar a revista Autopeças. Vou ligar a revista Autopeças. Exatamente. Sim. Ligar os meus filhos a dizer, logo à noite já não vamos à Feira da Torre da Maria, que o pai vai gastar as fichas todas na revista de automóveis. Depois tínhamos a distribuição em foco, que tinha a ver com a informática e tinha a ver com a empresa, o Jornal dos Profissionais de Distribuição Informática. E então era... Vai ser tudo tão divertido. E então eu tenho uma imagem de uma rua, imagina aquelas ruas em Nova Iorque, cheia de gente, em que toda a gente está desfocada, menos uma pessoa. Então era, mantenha-se em foco, com a distribuição em foco. E desfocaste todas as... É isto, era muito isto que eu fazia nesta editora. Pronto, era aqui que eu podia brincar um bocadinho, estás a ver? Sim, claro. Sim, e esse sentimento, porque de facto nós já falámos aqui com várias pessoas, inclusive o nosso primeiro episódio foi com uma psicóloga que veio explicar um bocadinho o que é que nos leva à mudança, e normalmente há sempre uma espécie de sofrimento, não é? Há sempre uma dor que nos leva a mudar. Ainda por cima tu dizias, alguns, que não és uma pessoa com muita confiança. Ou seja, não era uma pessoa extremamente confiante. Sim, portanto, isso vai-se ganhando. Quando, obviamente, aquele sentimento que tu ganhaste até que o teatro vai-te acompanhando, que tipo de pontapé é que a vida te deu, ou foste tu que conseguiste dar esse pontapé e que te levou a dizer, realmente fazer isto para revistas de automóveis é fantástico, mas eu não consigo mais. Preciso de mais. Eu preciso de mais. As coisas vão acontecendo, não é? Eu, enquanto estive nesta editora, fui sempre continuando aliás, já tinha enviado, isto foram só 6 meses, não é? Portanto, eu tinha enviado uma série de currículos e as respostas, algumas iam aparecendo, já eu trabalhava aqui, não é?
E foi o que aconteceu com a empresa para onde eu fui a seguir, que era outra agência de publicidade, um bocadinho maior, com mais condições, que era a JP, onde eu trabalhei depois durante 10 anos. E então, às tantas, recebo uma proposta, melhor do que a que tinha ali. Ali, o ambiente não era o melhor para se trabalhar, havia a tal pressão que eu dizia, que éramos sempre nós os que levávamos com a bomboca. Não havia muito reconhecimento pelo que nós fazíamos. E então, há um dia que bato à porta dos senhores, que eram 2 sócios, e disse, olha, meus amigos, obrigado, mas amanhã já não venho. E eles, como assim? Já não veio, era o brasileiro. Como assim? Você vai nos deixar na mão? E eu, pois, tenho uma melhor proposta. Então, mas não podemos fazer uma contraproposta? Estive aqui durante 6 meses, nunca me propuseram melhores condições. Né? Portanto, adeusinho. E fui-me embora para outra agência, onde estive durante os tais 10 anos. E aí sim permitiu-me fazer mais coisas. Ganhava melhor também. O chefe era um bacana, o Jaime Fonseca, ainda hoje mantemos contacto. Agora ele pede-me dedos aqui dos concertos da RFA. E ele deu-me sempre espaço, para além do trabalho ser muito, muito mais interessante, porque tínhamos clientes grandes que já trabalhávamos, a Shell, depois passou a ser a Repsol, fazíamos muitos eventos, fazíamos o Campeonato do Mundo de Powerboats, que chegámos a ir lá fora e organizávamos toda a logística do evento, tínhamos o MotoGP também no autódromo, e fazíamos muita coisa de decorações de loja também, etc. Ou seja, andava mais na rua, brincava. Podia ir era eu que acompanhava os trabalhos na gráfica, muitas das vezes, ia fazer reuniões ao cliente, portanto era o account, era o copy, era o criativo, eu fazia um bocado de tudo. E ele ao mesmo tempo dava-me espaço para ir fazendo outras coisas, quando lhe pedia, imagina, locuções, eu inscrevi-me entretanto na ZOV, na agência de voz, e quando apareciam locuções eu saía para ir gravar, ele não levantava nenhum problema em relação a isso. Na altura comecei a fazer a volta dos pastéis de nata, ele também me dava a liberdade de ir gravar os sketches. Dizia-me sempre, olha, mas leva o telefone, se precisar de alguma coisa, tens de estar contactável. É claro que muitas vezes não estava, não é? Mas o que é certo é que deu-me sempre essa margem de manobra que me permitiu ir fazendo outras coisas e ir crescendo nesta vertente mais artística, até que às tantas chegou o dia em que ele me disse, já passas mais tempo fora do que cá e tens de tomar uma opção. E a opção era sair. Pronto. Mas eu claramente conseguiste esse emprego sem mostrar o portfólio que tinhas feito no emprego anterior, certo? eu temo que se me tivesse mostrado, se calhar não tinhas conseguido. Foi engraçado a entrevista de emprego nesta agência. Ele chamou-me lá e tinha já não sei, era um anúncio qualquer, já não sei qual é que era a marca. E ele mostrou-me o anúncio e mostrou-me em papel e deu-me os elementos todos. E depois desmanchou aquilo tudo e pediu-me para replicar o anúncio. Eu fiz aquilo muito rapidamente. Podia ter feito ainda mais rápido, que era só fazer andu. Mas eu tive a honestidade de não fazer isso. Tentaste fazer. Repara como eu faço isto só com um dedo. E ele, isto tipo é incrível. Encontrei-me um café. Mas imagina que esse é que era o truque. O gajo dizia-me assim, então demoraste 10 minutos, quando era só fazer andu. Sim. Imagina que tinha uma rasteira, não é? Era muito giro, mas não. Eu quero dizer, esta empresa não é só sobre ser criativo, é sobre às vezes ser minimamente inteligente e perceber que há um objetivo. Tudo isto para desmanchar isto à tua frente. Mas não foi assim. E a coisa correu bem, fiquei logo lá, e a partir daí, pronto, fui melhorando também o meu grafismo, os meus conhecimentos enquanto designer gráfico, que eram muito pouquinhos. Muito bem. E nunca foram assim grande coisa, atenção. Trabalhei lá 10 anos, mas acho que nunca fui um bom designer gráfico. Só que se enrascava. Mas também à medida que tu ias pensando no resto, não é? Porque o que ias fazendo cá fora também é muito criativo. Sim. Também é difícil o cérebro estar no topo da criatividade para duas coisas. Acho que há uma altura em que a gente escolhe, eu se calhar aqui vou ser mais mecânico. Sim, não é? E era um bocado isso, porque o design gráfico, o que eu sabia, que era muito pouco, o que é que eu fazia? Recortava imagens, dava-lhe assim uma sombrinha, e as coisas funcionavam. E depois era só uma questão de encaixar os elementos uns nos outros. Nunca fui um grande designer gráfico, não tinha conhecimentos para isso e nunca quis aprofundar muito esses conhecimentos, como é tudo na vida. Olha, e como é que a tua família reagiu quando te viu largar esse tipo de vida mais, digamos, mais sólido, com bases mais fortes? Foi duro. Para embarcar numa coisa destas. Disseram, vai lá buscar a câmera outra vez, que está ali o Pedro outra vez a fazer as graçolas dele. Eu acho que principalmente exato, lá de voltar cá para casa. Exatamente. Eu acho que foi mais os meus avós na altura. Estranharam um bocado, tipo, então, mas vais largar o teu emprego? Que uma coisa segura, para a vida, não é? Uma coisa segura. Os meus pais sempre tiveram um emprego para a vida. Minha mãe educadora de infância a vida toda. Meu pai trabalhou na Lisnave durante muito tempo até aquilo dar o berro. Mas havia essa cultura ainda muito enraizada em Portugal dos empregos para a vida. E realmente quando o neto ou o filho larga aquele emprego seguro
para fazer sabe-se lá o quê e sabe-se lá quando, não é? Foi difícil. A minha avó passou ali um mau bocado, sempre preocupada. Ainda hoje ela tem essa mania de... Ela acha que quando eu não estou na televisão não estou a trabalhar, não é? E tu sentiste, não te vê, não é? Tu sentiste esse peso ou ainda sentes esse peso? Ainda sinto um bocadinho. Mais dos meus avós, dos meus pais já nem tanto. Mas a minha avó está sempre muito preocupada. E vai lá, filho. E ainda vais trabalhar na televisão outra vez e não sei o quê. Ela tem mais essa preocupação do que eu. Não percebe que se pode ser feliz sem sentar a aparecer na televisão todos os dias. Certo. Mas pronto, acho que ela vai-se apercebendo que as coisas vão correndo bem, já são muitos anos, e que não há de ser assim, que o neto tem um pé de meia, já tem um pé de meia jeitoso, e que não há, as coisas não andam de correr assim tão mal. Mas na altura foi difícil, complicado explicar-lhes que há outras vidas para além de teres um emprego de escritório das 9 às 5 para a vida inteira. E o que é que agora falaste de televisão, o que é que foi mais rápido? O teu último tempo na corrida da maratona ou a passagem pela TVI? Não, estou a brincar, mas ainda foram 2 anos. Não, eu estou a brincar, mas não é, o propósito não é brincar, porque normalmente as pessoas acham sempre que uma pessoa quando tem este ideal de, seja para fazer televisão, seja para de repente começar a desenhar ou a pintar, whatever, não é alguma coisa que idealiza, que acha sempre, pronto, agora estou a fazer o que eu quero, vai ser tudo perfeito, um mar de rosas, não sei o que mais. Mas há frustrações, há ansiedade e por aí fora. Como é que tu lidas com essas expectativas? Porque tudo depende de ti, na verdade, não é? Eu esperava que a minha passagem pela TVI fosse outra, não é? Como eu tive 10 anos na RTP, também saí da RTP porque as perspectivas eram melhores na TVI naquela altura. A pessoa que me contratou era uma pessoa em que eu tinha total confiança, o Bruno Santos, que foi quem me levou para a volta dos pastéis de nata. Mentira, para o 5 para a meia-noite. Na altura ainda na RTP, sim. Para o 5 para a meia-noite. E ele já estava envolvido na volta dos pastéis de nata, sim. Já na altura também estava na RTP. E tinha perspectivas de fazer muita coisa, só que entretanto ele veio com 4 diretores diferentes na TVI. O Bruno saiu logo, entrou a Filipa, depois entrou o Nuno Santos, depois entrou a Cristina, e tantas as coisas estavam... Não foram no caminho que eu pensava que podiam ter ido. Foram 2 anos, sendo que só um deles é que foi produtivo em termos de trabalho, e temos que encarar as coisas com naturalidade. E outras oportunidades surgirão, ou não, na televisão. Mas são mesmo coisas que acontecem. E não estava presa à TVI, como não estava presa à RTP, apesar de terem sido muitos anos. E nós vamos sempre onde temos as melhores oportunidades para trabalhar, não é? Claro, nós estamos aqui e amanhã podem não contar connosco aqui, mas contam connosco no outro lado, e vamos sempre com quem nos dá mais garantias. E procuramos sempre melhor, não é? Como e tu sentes que tens sempre essa capacidade de ver o lado positivo das coisas e de ver, hoje há isto, amanhã há outra coisa. Assim, há dias em que tu ficas a pensar, porra, outra vez, não é? Já chega, não é? Já chega. Então íamos fazer uma coisa, agora já não vamos fazer. E isso é um bocadinho frustrante, não é? Até porque tu te empenhas e todo o processo que está antes das coisas começarem também é trabalho, não é? Pois, sim. Tu preparas o programa, tu escreves, tu crias o conceito e às tantas coisas não acontecerem é muito frustrante. Mas depois de lidares com essa frustração e de a meteres de lado e daquela raiva inicial desaparecer, começas logo a pensar noutras coisas. Foi como um bocadinho aqui como na RFM, com o café da manhã e com a mudança de horário, não é? Nós estávamos todos balanceados para fazer uma coisa e a coisa estava a correr bem e de repente há o desafio de fazer diferente. E claro que ficas um bocadinho frustrado ao início pela mudança, mas depois, quando passa essa fase em que eu estou agora, que estou a criar muito mais do que criava, se calhar quando estava de manhã, e tu percebes, olha, há males que vêm por bem. Claro. E é uma espécie de mudar dentro da mesma rádio, mas da manhã para a tarde é como ir para uma sucursal na Austrália, ou seja, a empresa é a mesma, mas tu dás por ti a acordar às 5 da manhã com jet lag ainda. Pois eu antes acordava às 5 da manhã, não é? Sim, e agora ainda continuo a dizer, volta para a cama, Pedro. Agora já não. Agora, durante algum tempo acordava assim à meia da noite, como se fosse a mesma hora de vir para a rádio. Mas hoje já consigo acordar às 8h30, 7h30 às vezes, mas sem nenhum problema. E sinto que estou muito mais fresco mentalmente para fazer outras coisas. Sim. E quando acordavas era só pela hora em si ou era com pesadelos a pensar o que é que o Luís Franco Bastos hoje vai dizer sobre a minha vida? Sério? Pois é, que uma pessoa pesquisa no YouTube e é sempre as rubricas de Franco Bastos, a cabeleireira do Pedro, é desgraçado, não sei o que do Pedro, sei tudo da vida do Pedro. Mas sabes que eu adorava esses episódios em que ele falava de nós próprios e gozava com os seus colegas, achava muito divertido e vou ter saudades disso, e do Salvador também. O que vale é que nós continuámos amigos e cresceu ali uma relação muito forte entre nós, que acho que vai ficar para sempre, e já temos planos para fazer coisas juntos. Não no meio rádio,
que eu acho que vão ser muito engraçadas. E até podem falar da rádio. Mas atenção que por acaso eu tenho ouvido falar muito bem do horário da tarde na rádio. Sim. Acho que é muito bem frequentado e acho que há pessoas com muito talento a trabalhar na tarde. Na rádio, sim. Em todas as rádios, não só na RFM. Exatamente. Aliás, só não ouves o Pedro porque também há outra rádio à tarde que também tem um programa de uma qualidade e por acaso o mesmo grupo até. Aliás, tu até estás a trabalhar e estás a ouvir ao mesmo tempo. Estou a ouvir ao mesmo tempo. Eu gosto de ser, tenho sempre os fones que é para não perder nada do que estou a dizer. Gosto de ser muito disso. Exatamente. E a comentar com o Filipe, pá, tu viste o que o Daniel acabou de dizer? Pá, este gajo é engraçadíssimo. Este gajo é um prato. Olha, agora estavas a falar dos teus colegas aqui da rádio e por aí fora, e nós vamos ver o teu percurso e tu cruzas-te com pessoas como Luís Filipe Borges, mais conhecido como Boinas, António Raminhos, Miguel Costa, Luís Franco Bastos, Salvador Martinha e Eduardo Pita Negrão. Percebes o que é que eles têm em comum? O quê? Todos pior cabelo do que tu. Isto é um requisito, é um requisito. Tu escolhes dizer, tipo, este gajo tem demasiado bom cabelo, não quero. Este não quero. É como o careca veio. É como a amiga que vai sair sempre, convida sempre a amiga feia, não é? Exatamente, para sobressair, exatamente. A amiga feia ou é o gordinha, não é? Mas eu depois tento ter essa influência positiva neles. Seja fazer um implante ou seja começar a correr. Tu gostas de ser um amigo e um extreme makeover ao mesmo tempo. Eu acabo de ser se falaste do Salvador Martinha, ele começou a fazer imensas coisas com a minha influência. Sob a minha influência, ele meteu Invisalign. Ele começou a ir ao ginásio. Tu tiras fotos antes e depois dos teus amigos ao fim do ano para eles verem. Olha como é que tu eras antes de me conhecer. Olha como tu és agora. Olha para isso, Salvador. Tento ter essa influência positiva junto dos meus amigos. Eu acho que devíamos começar a sair mais, Daniel. Tu bem ao nível capilar ou não? Tu com os brancos, mas dá-me algum charme. Excelente forma de acabar uma resposta. Dá-me algum charme. Eu faço muito trabalho social com pessoas. Ó Daniel. Sim. Com desgraçadinhos que não têm ponta para onde se lhe pega, Daniel. Excelente. Agora falar nisso, não sei. Antes de passarmos, vamos falar só um bocadinho dos objetos que já falaste, mas queríamos falar mais em particular das campanhas e depois ver mais desenhos. Sim, já vamos falar disso. Queria só fazer uma última pergunta. Depois destas mudanças todas, imagina que no 6PM havia uma rubrica de rádio em que qualquer pessoa poderia ligar para si próprio em qualquer momento da vida. Uma espécie de máquina do tempo. Para que Pedro Fernandes é que tu ligavas e o que é que tu lhe dizias? Caraças. Assumindo que mesmo os mais novos já tinham um telefone na altura ou telemóvel. Sim, eu era só o zip, não é? Coisas do tempo do zip. Ou seja, para que Pedro, em que fase da vida é que tu ligavas? Em que fase da vida é que tu ligavas e dizias, olha, Pedro... Ligaria ao Pedro naquela fase de escolher o curso a dizer que não valia a pena ir tirar sangue à Escola Superior de Gestão Hoteleira, não é? Passei lá um mau bocado na casa de banho ainda. E vais ter que fazer uma pica. Tens favor, picas? Sim, e quando me mete sangue sim, fico muito mal disposto e chego quase a desmaiar. Eu lembro, quando fui fazer esses testes, já tiraram-me o sangue, eu lembro que tive que ir correr para a casa de banho, tive que estar assim um bom bocado sentado à espera que aquilo me passasse para não cair no chão inanimado. Porque faz-me confusão ver sangue, para médico não dava. Ligaria para esse Pedro. Para que outros Pedro... sei lá. Para que outro Pedro é que eu ligaria? É difícil, hein? Difícil. Mas esse é um bom Pedro. Esse é um bom Pedro. Porque esse Pedro não desmaiava. Todas as fases, não é? Todos os Pedros acabam por ter uma influência no Pedro que vem a seguir, não é? Claro. Portanto, é como o Regresso ao Futuro. Se tu cortas ali aquele acontecimento, tudo o resto que vem a seguir pode não acontecer. Portanto, se calhar eu não arriscava. Se calhar este não teve assim grande influência. Esse não serviu mesmo para nada. Não estás a ver em que é que eu tenho estado ali de cabeça para baixo, quase a desmaiar, serviu. Todos os outros, acho que se calhar foi importante ter passado por eles para conseguir chegar. Foram eficazes à sua forma. Exatamente. Sim. Olha, tu depois tens outros projetos que mais recentes, como por exemplo o livro infantil, lançaste um livro infantil. Verdade. Chamado Gigante com Pés Princesa. Que Podias agora... ser tu. Diz? Podias ser tu. Não tenho pés princesa. Nunca achas assim. Pé, desculpa. Desculpa lá. Os meus pés, se fossem medidos em código postal, tinham 2. Eles inventaram aquela parte do tracinho mais 3 por acaso. Porque ficava com os dedos de fora. É um livro que aborda a temática da aceitação das diferenças, a tolerância e o bullying. Há algo biográfico neste teu livro? Imenso. É que eu pensei, tu podias ser o gigante com os pés princesa, talvez porque tens pés princesa e nunca chegaste a vingar muito no futebol. Pode ter sido isso, não é? Mas olha, eu tinha algum jeito. Eu cheguei a ser o melhor jogador de sub-16 da Escola de Futebol de Humberto Coelho.
Seja lá o que isso significa. Não sei, mas eu nunca fui. Se eu tivesse 16 e fosse para o Sub-8, eu não era o melhor mesmo. Portanto, nunca me chamaram para a escola do Humberto Coelho para ser roupeiro, quanto mais para jogar a bola. Atenção que era uma escola onde se pagava, né? Que era tipo um campo de férias. Ok. E tu pagavas para estar ali, acho que era uma semana. Não sei se foi uma semana. Os teus pais pagavam mais. Os teus pais pagavam, exato. Pagaram mais. Acho que não. Estou a brincar. Não tinham essas posses. Mas pronto, foi uma medalha que eu guardo com muito carinho. Mas gostava de ter tido mais talento no futebol. Cheguei depois a ir fazer os tais treinos de captação ao Sporting. Depois disso, depois de ganhar esse prémio, pensei assim, se calhar queres ver, tu queres ver que ainda consigo lá chegar, mas não, correu muito mal. Mas por estava lesionado, atenção. Claro. Tinha uma lesão nas tu ainda há costas. pouco tempo fizeste um jogo solidário e jogaste um tempo. Jogou sem as costas na altura. E jogaste com o Ricardo Quaresma, com malta... Mas eles não passam a bola. É difícil jogar com essa malta que não passa a bola, com essas expressões, não é? Não gritaste também do jogo, eu fui o melhor sub-16 do Humberto Coelho, passa a porcaria da bola. Exatamente. Não aconteceu. Mas sim, não correu mal, não sou dos que jogam. Isso é para tu veres que sofre um gordinho quando vais jogar a bola, está bem? Pois é. Ninguém lhe passa a bola, não é? Mas tem esta parte do teu livro, tem esta parte de série. Aliás, o teu livro, uma parte do teu livro está... no manual de terceiro ano de escolaridade. Sim. Sentes orgulho por isso ou sentes que os teus filhos um dia podem ser maltratados porque os obrigam a estudar ainda mais 4 páginas só porque o pai decidiu escrever um livro? O pai estava tão bem lá na rádio, vai acrescentar mais temas aqui ao povo. Os meus filhos já passaram o terceiro ano, portanto já não vai acontecer. Já se livraram disso. Vai com o livro do pai também na escola. Tudo pensado. Se eles vão escrever isto numa faixa etária em que eles já não venham para casa dizer, pai, por amor de Deus. Os amigos deles chegaram a pedar assim, bom trabalho. Como é que se chama o teu filho, Chuba? O Tomás é o mais velho e o Martim é o mais novo. Bom trabalho, Tomás e Martim. Desde lá o Vasco Camões lá que tens lá em casa, está muito bem escrito, aquela coisa que vamos dar agora neste teste. Não, mas é um orgulho, eu acho que é um orgulho ter de repente um bocadinho do teu livro no manual de terceiro ano e ser lido e partilhado por tantas escolas é incrível. E atenção, ter um bocadinho que não é um bocado do livro a forrar o livro da escola, não é? Porque Sim, mas ainda por cima sobre a temática que é, não é? Mas estavas-me a perguntar se é um bocadinho autobiográfico. É um bocadinho, porque eu até ao 4º ano estava numa escola onde a minha mãe era professora. Era uma escola de freiras, mas não eram as freiras que lecionavam, eram só as donas do estaminé. E a minha mãe era educadora de infância lá, e portanto eu era super protegido. Era o menino da mamã. E depois, no 5º ano, passei para uma escola pública, na Margem Sul, onde estava sozinho, porque os meus pais estavam a trabalhar em Lisboa. Qual é que era? Onde é que estudava? Era a Escola Preparatória de Monte Caparica. Foste para o Pica-Pau Amarelo? Pica-Pau Amarelo, exato. Querem que eu saia agora? Não, podemos partilhar. Sim. Andaste nessa escola também? Sim, eu fui criado ali em pequeno no Porto Brandão, a minha família é de Porto Brandão, portanto, escolinha primária sempre ao pé. A minha avó tem-me a levar a lancheira, de repente, 5º ano, Pica-Pau Amarelo. Então andámos na mesma escola, foi isso que aconteceu. Malta, eu estudei em Chelas e nos Olivais, lá podemos dar as mãos e fazemos aqui um grupo. Podemos. Portanto, fala que eu tenho todo o gosto de ouvir. Foi duro e tive vários episódios. Aí eram os mais leves, né? Mas foi o choque inicial. Mas havia episódios como, por exemplo, eu lembro que havia um torneio de futebol interturmas, lá está onde eu queria também brilhar, e a minha equipa jogava toda de vermelho. Decidimos entre nós, vamos jogar de vermelho. Eu não gosto particularmente de jogar de vermelho, porque sou do Sporting, mas na altura até achei boa ideia. Porquê? Porque tinha um equipamento do Liverpool oficial, que a minha tia, Teresa, me tinha trazido de Londres, numa viagem que fez a Londres. E então eu, porque não? Vou espalhar magia. Bora lá, todo equipado, mas meias e tudo. Meias, calções, t-shirt Liverpool. Trouxeste alguma coisa dessas para casa? Vou-te contar. Eu chego ao início do jogo, há um tipo que acho que era, não sei se era o Cuca, acho que era o Cuca, mas do Cuca não. Eu acho que era o Cuca. E o gajo diz: chaval, equipamento giro. Olha, no fim do jogo é para mim. E eu, bem, ao menos o gajo dignava-se, deixar-me jogar primeiro. E queria levar a minha camisola suada para casa. Mas eu não podia perder o equipamento do Liverpool. Então o que é que eu fiz? Fui a correr até casa, que eu morava a 5 minutos de distância, correr até casa, trocar de roupa e voltar para o jogo. Resultado, era o único da minha equipa a jogar de branco, porque eu não tinha mais equipamentos vermelhos. Portanto, não sei como é que se resolveu aquilo. Eu lá inventei que me tinha dado uma dor de barriga para ir a casa e não sei o quê. Esqueceste. Mudar de roupa, pronto, já fica a imaginação do que é que terá acontecido durante essa viagem a casa. O que é certo é que mantenho o equipamento e agora, ainda há pouco tempo, mudei de casa e tenho-o lá guardado numa caixinha. E usei uma vez num storytelling, que falei de bullying. Contei esta história e levei o equipamento para mostrar. Percebo perfeitamente. Vou dizer, deixa-me só dizer, porque eu percebo. Eu safei-me uma vez, sabes como? Mesma coisa, atrás do pavilhão, anda cá, ténis muitas giros e não sei o quê, e eu vou para tirar e eu digo, tenho uns ainda melhor em casa.
grande ideia, meu. Posso ir buscar? E ele, está bem. E eu começo a andar e quando chego ao fim do pavilhão, foi o tempo daquela cabeça começar a funcionar e ele diz, não, peraí, eu começo a correr, peraí, o caraças, a correr até ao Porto Brandão. Pá, só parei em casa da minha avó, mas essa ideia não genial, volta pá. E pá, tem é sério. em casa, é incrível, pá. Mas foi o momento em que ele pensou, foi o momento em que eu consegui ganhar a distância suficiente. É aí que a inteligência ganha ao bullying. Sim, uma pessoa aprende a ser fácil. É verdade. Mas não sentem... Forma grandes pessoas a pica para o amarelo. Mas ao mesmo tempo eu sinto que havia mais ética no pessoal do bullying e nestes rufias e não sei o quê. Porque no meu caso também foi um indivíduo, lá está, a coisa óbvia é chegar ao pé de ti e ele ter sacado logo a camisola, né? Ter tirado logo os ténis. A mim também chegou ao pé de mim, chegou ao pé de mim e disseram: vens com estes ténis amanhã para a escola, vais descalço para casa. E o gajo avisou-me. Isso é espetacular. É como um senhorio, dá-te um breve-aviso. Sim, ele avisou-me e eu pensei, nunca mais vou levar estes ténis para a escola. Ainda hoje tenho lá uns. Ele se calhar nem queria roubar os ténis, ele só queria que toda a gente andasse mal vestido. Então o gajo ser o melhor, o gajo dizia a todos: estes ténis trazes amanhã. É verdade. Vais ver. Foram subsídio, não é? Se não posso ter, também não podes. Hoje é logo ali. Nunca na vida o gajo roubou um par de ténis, era só para ser o melhor. Andava com duas carteiras, por exemplo. Sim, dinheiro nas meias. Dinheiro nas meias tantas vezes. O melhor caso que eu já vi disso de negociação foi um amigo meu que nós fomos assaltados e o gajo diz: pá, arranja-me 100 paus. Que era dinheiro, e a mãe tinha-lhe dado 500, notas de 500. Poxa. E ele estupidamente diz: não tenho trocado, só tenho 500. O que é que acha que aconteceu a seguir? Adivinha? O que é que aconteceu a seguir? Deu-lhe o troco. Exatamente. E o gajo disse: não, mas eu tenho aqui moedas. E então eu assisti a uma negociação no meio do assalto em que ele deu 500 euros. Já não se fazem assaltantes como antigamente. Não há ética. Já não há assaltantes como antigamente. É assim, uma pessoa também tem que ser mais humilde. Se o rapaz só precisava de 100 paus, porque é que ele ia roubar 500? Não é? Amanhã, apesar de no outro dia fazia uma conta poupança. Não, e o rapaz quando diz dá-me 100 paus e o outro diz só tenho 500. Aquele gajo é um otário para a vida, é um cliente, tu não podes perder, tu não podes roubar os 500 e aquele gajo é um otário para a vida. De onde vierem estes 500 vão vir mais. Durante a vida, claramente, nós perdemos mais do que 500 paus a brincar. Depois havia outros que nós chamávamos-lhe o comediante, porque era um miúdo pequenino, porque eles começavam desde tenra idade a roubar, não era? E era o comediante porquê? Porque ele era, metade do nosso tamanho. E ele dizia dá-me dinheiro. E nós dizíamos, não dou. E então ele começava a dar-te murros assim no estômago, mas muito inofensivo. E assim. E nós só nos ríamos. E era, foi muito engraçado. Uma vez dei-lhe um lápis. Pelo prémio. Ele aprendeu a escrever. Olha, vai aprender a escrever. Muito bem, pequenote. Vai aprender a escrever, maluco. Muito rápido com os punhos, pequenote. E mas depois o pior foi na escola secundária. Depois fui para a secundária de Monte Caparica. Não sei se transitaste para essa também. Não, tive um primo lá, minha família de lá, mas eu depois os meus pais mudaram-se para a zona da Amora e portanto eu andei depois nessa zona. E depois nessa secundária do Monte houve ali um tipo que embicou comigo e então todos os dias diz que me queria bater. Vai ser terrível. Aí sim sofri imenso, porque eu ia todos os dias com o pânico para a escola, tipo, sim. é hoje. Sim. Que era todos os dias. E depois fazíamos esperas fora da escola também, e aí passei uns tempos complicados. Mas depois o gajo começou... Aquilo durou tanto tempo que ele começou a tentar fazer amizade comigo também. Acabámos de ficar amigos, eu com medo, não é? Claro que queria ser amigo dele. E ele, porque eu era muito bom aluno em português, e então eu acho que ele também ambicionava ser bom aluno em português, e escrevia poemas. E ele escrevia poemas, não era para mim os poemas, mas escrevia poemas, mas eu era o primeiro a ler os poemas dele. Ok. Para dizer, para dar feedback do que é que eu achava. Então eu disse, sim, genial, tu estás aqui um poeta que primeiro apanha. E eu ainda tenho poemas dele guardados em casa, que guardei-os, que também uma vez contei essa história naquele evento do storytelling no São Jorge, onde falava de bullying. E este foi daqueles episódios que mais me marcaram, porque foi mesmo. E tu percebeste que ele também tinha muita ânsia em aprender a desenvolver o seu português, porque ele dizia-te: Pedro, bater-te vou amanhã. Não é? Percebeste? Era o Yoda. Este rapaz não é só agressivo, é um poeta. Era fã do Yoda. Exatamente. Muito bem. Mas olha, vamos muito autobiográfico também. Vamos aos objetos, que no teu caso vai ser mais rápido. Os objetos que tu escolheste foram 2, portanto o teu... Se vocês pediram coisas que remetessem a esse passado de designer gráfico, portanto trouxe o meu livro de recibos que só usei enquanto designer, não é? Está quase cheio, acabou o sinal. Não, passei muito pouco. Pois é, está quase cheio. Pois, sim. Porque depois, entretanto, em 2001, nesta segunda agência que era a JP, acabei por depois passar a efetiva, assinei contrato, onde fiquei durante 10 anos. É que já não se fazem gandulos e empresas como antigamente. Portanto, um recibo que tem uma ou duas passagens e depois passas a contrato. Pois é, que hoje em dia a malta fica de recibos a vida inteira. Não é? Sim. Então, aqui está para tu veres. 1, 2, não são assim tantos, né? 3, 4, 5, não, 4,
Foram 4 meses e depois passei a efetivo. Vês? É incrível, não é? Impensável nos dias de hoje. 130 mil escudos. E depois lembro-me que fui aumentado para 150 mil escudos quando passei a contrato. 750. E pá, com aumentos e tudo, é para as pessoas as pessoas já desligaram esta hora a dizer, olha, sempre ouvi coisas sobre ficção. Para a malta da televisão é sempre tudo mais fácil. Uma coisa que me ficou para a vida, que é, tu só és aumentado se pedis aumento. Porque muitas pessoas ficam caladas à espera do reconhecimento e tipo, à espera que um dia o chefe chame, olha, você trabalha muito bem, vou-lhe dar um aumento. Nunca aconteceu. Fui sempre eu que disse, olha, quero mais, ou preciso de mais, ou como é que é? E fui sempre sendo aumentado assim. Porque normalmente esses chefes também o seu orçamento e, sei lá, 80% da vida deles é estarem no escritório à espera que ninguém entre e dizer, é para ver se eles estão todos calados porque eu não tenho dinheiro para... Olha, o primeiro que entrar leva. Podia entrar o Pedro, pode ser aumentado, pronto, está bem, olha, diz aos teus amigos. Escolhi-lhe vir mais. Já foi. O gajo, eu imagino o chefe, tipo, lá sentado, não é, fechado no gabinete, o primeiro a entrar para ir aumento eu dou. Os outros, eu quero saber. Quer aumento, tens, e tu, isto é assim, agora dizes aos outros, não mais ninguém. A senhora da limpeza foi várias vezes aumentada porque ela sempre a primeira lá a entrar. Depois vezes ao caixote. Entrava às 8 da manhã, a senhora quer alguma coisa, um aumento, está bem. E o teu segundo objeto, então, é um portfólio. É um portfólio. Isto foi coisas que eu fui guardando, não sei com que critério, porque muitas delas não são grande espingarda. Isto, por exemplo, isto foi o cartaz do grupo teatro da nossa primeira peça que fizemos. Ok. Que fui eu que também fiz o cartaz, que é uma peça do António Gedeão, o RTX 7824, em que eu fazia deixa-me lá lembrar, X. Senhor Boa Vida, acho que era o Senhor Boa Vida X, não? Era o Boa Vida. A peça é muito engraçada, apesar de eu já não me lembrar de muita coisa. A encenação era do Miguel Barros, que também chegou a apresentar o Levanta-te e Ri, lembram-se? Ok, sim, Miguel Barros, que me ensinou imensas coisas. Mas eu gostava muito de fazer os exercícios de confiança no teatro que tu fazes, aquelas coisas de deixar-te cair para trás. Certo. E tu eras o último a cair ou não, eras os primeiros a tirar? Por isso é que ele depois faz um programa que eu sempre em pé. Não correu bem. Não correu bem, então ele faz uma mas ainda tenho aqui guardado o programa disso e depois tenho aqui coisas que fiz lá naquela segunda agência. Nós fizemos o lançamento dos supermercados Plus. Que hoje estão... Onde é que estão? Foram comprados pelo Lidl. Ou porque eram bons, foram comprados. Exatamente, é pequeno interesse, exatamente. Eu fazia isto, meus amigos. Não é nada que eu me orgulho, não é? Mas eu fazia os folhetos para o Plus. Olha isto. Preços impossíveis Plus. Para as pessoas que só estão a ouvir neste momento. E também... Pedro Fernandes segura um folheto que diz Plus, descontos, não é? Super descontos, preços impossíveis Plus. E depois imagina, eu tinha que recortar, muitas delas já vinham recortadas, a verdade é essa, mas tinha que recortar as imagens e depois encaixá-las todas produtos, exatamente, e pôr de uma forma mais ou menos. Sim. E aquelas modelos eram ao calhas ou eram pessoas que já tinham tirado fotos? Não, eram eles que mandavam, isto já vinha de fora. Isto já vinha tudo de fora, eram modelos que vinham de fora. Eram importados, é como os carros. Eram modelos importados. Eram muito na moda. E tens aí o teu currículo, só antes de passarmos para a próxima fase, tenho aqui um dos currículos que enviei. Havia outra que eu me orgulhava mais e que não tenho aqui, não sei onde é que ele está. Este era o absoluto currículo, que era baseado naquelas publicidades da Absolute. Exatamente. Mas eu tinha outra que cheguei a enviar para a McKenna Dixon, que fazia um concurso que era o McChance, em que eles davam a oportunidade todos os anos a malta recém-formada de trabalhar lá, de estagiar lá, não sei se era de Borla, provavelmente seria de Borla. E eu tinha um que acabei por não enviar, e arrependo de não ter enviado, que dizia só, tudo bem, o Benfica também não quis o Jardel. E se calhar podia ter corrido bem. E um amigo meu que concorreu nesse ano com outro anúncio, já não me lembro qual é que foi, mas lembro-me dele dizer assim sempre, o teu era melhor que o meu. E esse indivíduo é o Hugo Veiga, que hoje em dia é um dos melhores publicitários do mundo, que já ganhou Leões de Cannes a dar com pau, e é um orgulho nacional. Portanto, e é meu amigo até à data. Conhecemos no grupo teatro também na faculdade lá, na Escola Superior de Comunicação Social. Mas levas esse prémio naquela altura tu teres tido. Eu era melhor do que exatamente. Tu é que ficaste com os Leões de Cannes. Tipo Fábio Paim a falar para o Cristiano Ronaldo. Ali uma altura em que... eu sou o teu Fábio Paim. Vamos ao algoritmo então? Vamos ao algoritmo. Que é isso, pá? Nós aqui fazemos uma coisa que é o algoritmo, que é que vida terias tu se não tivesses de facto mudado de vida? Como é que seria a tua vida se não tivesses mudado de vida? Nós investimos umas largas dezenas de cêntimos no desenvolvimento de uma aplicação. Vocês já sabem, já dei o resultado. Sim, ele dá-nos sempre 3 hipóteses. E depois tu dizes-nos... Eu posso escolher ainda. Sim, qual é aquela que mais te identificas? Queres começar força, não? Começo eu, pronto. Então, Pedro Fernandes não desistiu da sua carreira no futebol,
recuperou das lesões que o apoquentavam com a ajuda de um endireita do Sri Lanka que descobriu numa cave, que descobriu e o atendeu numa cave na Cruz de Pau, e espalhou magia durante várias épocas no complexo esportivo da Arrentela. Ainda hoje Pedro Fernandes se auto-intitula o Boa Morte do Seixal, o que é estranho porque o próprio Luís Boa Morte é do Seixal. Eu por acaso era mais o Figo do Feijó, mas tudo bem. O Figo do Feijó, sendo que o Figo também não era de muito longe. Era ali era como da piedade, era pastilhas. Eu acho que deve ser muito triste quando o nosso ídolo está na mesma cidade do que nós, né? Um tipo que quer ser o futuro do Montijo. Não pode ser, o gajo tem que mudar a família toda para a moita para dizer agora posso ser o fruto da moita, está bem. Agora sim. Mas pronto, esta é a primeira. Sim, a segunda. Pedro Fernandes entrou em gestão hoteleira. Caraças. E nunca mais saiu. É o fundador e CEO da primeira cadeia de BBB, Bed Breakfast and Barbershop. Pois, nas palavras do próprio, não admito que um só cliente saia dos meus hotéis sem uma noite bem dormida, um excelente pequeno almoço e um penteado impecável. Olha, isso é um grande conceito, não é? Portanto, seria o teu um hotel com barbershop. Portanto, pensa nisto. Agora vamos à C. E a terceira, Pedro Fernandes, com o apoio de um dos seus clientes na agência de publicidade, uma famosa marca desportiva, acaba por abandonar a carreira nesta área e dedica-se a uma das suas paixões, a corrida. Não como atleta, mas sim como empresário. Funda o primeiro serviço de apoio a atletas e adeptos do atletismo, providenciando um serviço de rodagem de ténis novos, para que quem compra os ténis novos não tenha aquela sensação de rigidez inicial. Portanto, davas aquela primeira... Como nos carros, não é? Mas isso é boa ideia, porque ficava conformado. Os ténis moldam-se ao pé daquela pessoa e depois... Não estragues o negócio, a pessoa tem que saber isto. Tudo era melhor vendias. Quer ter o pé do Pedro Fernandes? Exatamente. Eu acho que são as três muito boas hipóteses, mas eu acho que vou para a parte do hotel. Eu acho que o turismo também está sempre a dar, não é? Em Portugal. Sim. Acho que seria mais lucrativo esse negócio de gestão hoteleira. Repara como ele está sempre focado no negócio. Ele tem a possibilidade de ser um jogador de futebol. Sim, mas era outro fazia. Mas era uma boa morte da Arrentela, pá. Eu acho que uma gestão hoteleirazinha caía melhor. Muito bem. Vamos para a B. Então, escolhido o algoritmo, escolhida a profissão numa realidade paralela, vamos acabar como sempre com a mensagem final. Ou seja, se tu tivesses, isto é muito ligado obviamente é muito ligado à mudança, não é? Este podcast e videocast, para as pessoas irem ao YouTube ver. Se tu tivesses um amigo que chegasse ao pé de ti, tivesses 1 minuto para falar com ele, dissesse: Pedro, tenho aqui uma oportunidade, quero mudar, tenho medo, como é que é isto? Dá-me conselhos. O que é que tu dirias a essa pessoa? Eu tive a sorte que as minhas mudanças foram todas muito graduais e só se tornaram mais radicais quando eu fui obrigado mesmo a ter que optar. Portanto, nunca fiz assim um corte abrupto, a não ser que tivesse sido empurrado mesmo para esse corte. Foi como a saída da agência, às tantas já ganhava mais na parte artística do que na agência. Não me chateei tanto de sair da agência. Nunca fui obrigado a dar um salto de fé, não é? Mas o que é certo é que as coisas foram sempre correndo bem à medida que eu me fui aproximando de fazer aquilo de que mais gostava. E eu acho que era esse conselho que eu dava a esse amigo, que é: se tu gostas mais de fazer aquilo, então faz, porque aquilo vai-te correr melhor de certeza do que outra coisa que tu fazes que não te dá assim tanto prazer. E eu acho que era por isso, sempre me serviu de guia esta ideia da busca da felicidade, apesar de parecer um bocadinho utópica, mas acho que acaba por funcionar, pelo menos no meu caso funcionou, e depois fica a fazer figas para que funcione também no caso desse amigo, senão o gajo vai me bater à porta. Sim, pelo menos eu aconselho ao Pedro. Exato. Mais bem ter estado calado. Bom, olha, Pedro, muito obrigado. Obrigado. Espero que tenhas gostado e nós... Posso passar o teu recibo agora? Exato, temos que encher esse cara. Força lá, que é para isso também não está aí também, está-se estragado. Eu passo em escudos, se vocês quiserem. Ótimo. Vocês devem ter guardado simbólica. Feito, muito bem. Obrigado, Pedro. Tudo a correr bem. Obrigado. E mudem quando for preciso. Mudem também de vida, vocês. Está bem, vamos tentar. Não tenham medo. A ver se conseguimos. Excelente pergunta. De facto é. Já ouvimos. Epá, chega.